Primeiro eu quero agradecer a acolhida nessa casa de Maria e transmitir o meu abraço a cada um que saiu de casa hoje nesse frio para vir ter conosco e encontrar as palavras do Mestre. Minha gratidão. De início, a gente quer apresentar aqui um poema do livro Parnaso de Além Túmulo, de Casimiro Cunha, que diz assim: Espiritismo é o título do poema. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta, nos caminhos da esperança toda aberta, em flor e fruto, de verdade e de bonança. É claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em tua luz. Espiritismo é uma escola e o Mestre amado é Jesus. A partir dessa leitura, nós deveremos nos debruçar essa noite sobre o tema proposto, que é Espiritismo e Meio Ambiente. Alguns aqui talvez saibam, outros não, mas no próximo dia 5, que é a próxima quarta-feira, nós estaremos celebrando o Dia Mundial do Meio Ambiente. Para alguns, isso soa como temeridade. É um movimento anárquico de fanáticos iludidos. Para outros, um chamamento à razão e à ação, sobretudo um chamamento ao amor à criação. Então, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, nós em todo o mundo somos convidados a refletir sobre o que fizemos e o que fazemos nesta terra que nos acolhe como mãe e como casa. E também sobre aquilo que deixamos de fazer para que ela nos desse a qualidade de vida que almejamos, já que como seres humanos temos o hábito, de pensarmos sempre no nosso umbigo, nas nossas necessidades, e assim damos um caráter utilitário aos seres da criação. Refletir sobre essas coisas à luz do Espiritismo é a nossa proposta da noite. Manuel Filomeno de Miranda, no livro Transição Planetária, diz o seguinte: vive-se na Terra o momento da grande transição, de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. As alterações que se observam são de natureza moral, convidando o ser humano à mudança de comportamento para melhor, alterando os hábitos viciosos a fim de que se instalem os paradigmas da justiça, do dever, da ordem e do amor. Então, essa reflexão, essa mensagem que Manuel Filomeno de Miranda traz para nós é uma chamada à consciência de que nós somos os autores da nossa realidade. E de que esse momento é um momento grave para toda a humanidade. É um momento de transição para o planeta e, portanto, um momento também de transição para todos nós. Quando falamos das questões ambientais, da questão ambiental e dos problemas advindos das nossas relações com o meio ambiente, muitas vezes nos distanciamos
distanciamos e, por conta disso, agravamos o problema. Antes de aprofundar, eu gostaria de convidá-los a um exercício. Nesse instante, eu gostaria de pedir a vocês que fechem os olhos e respirem tranquilamente em suas cadeiras. Inspira e expira lentamente. Mais uma vez. Expira. Vamos nos colocar num ambiente de paz, num ambiente que nos conforta. Visualizemos a paisagem que nos cerca e que nos acalma. Atentemos para os detalhes, o cheiro, as cores, as formas. Dez segundos. Podem abrir os olhos. E me digam, onde vocês estavam? Quem pode falar? O que você viu? Alguém mais quer partilhar conosco? Alguém mais? Você estava na praia, mulher? Nesse frio, você foi na praia? E o que você viu? A grandeza de Deus. Em termos de paisagem, o que você viu? Coqueiros, água, Sim. uma terra fina, uma ilha branquinha. Você viu o quê? Eu acho que eu ouvi Maceió. Maceió tem uma praia linda, assim, de areia bem fininha. Ó, tá vendo? Esse dia, tava tipo como se fosse uma fazenda, aquelas vilagens, né? Sim. No meio da lavanda, que delícia. Quem mais? Alguém viu alguém? Ninguém viu ninguém? Você viu quem? Eu estava numa casa que eu gosto muito. Sim. E lá estava toda a minha família. As pessoas que mais próximas de mim. Minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho, minha filha, minha mãe. Que bom. Você faz parte de menos de 1% das pessoas que, ao serem convidadas a mergulhar num ambiente de paz, conseguem encontrar pessoas. Isso não é por acaso. Historicamente, nós fomos expropriados, afastados da natureza. E por conta disso, a nossa compreensão tem sido a de que a natureza está lá e eu estou aqui. A natureza tem as aves, os mamíferos, as plantas, as águas, os minerais. E na paisagem natural não existe o homem, o ser humano. Nós nos afastamos da paisagem natural e esquecemos que somos igualmente seres da criação. Isso faz toda a diferença para a nossa conduta cotidiana.
toda a diferença quando olhamos para a natureza como algo distante de nós. E aí cunhamos essa expressão meio ambiente, tomando por base que meio ambiente é a natureza. E que nós não somos natureza. Por isso que, na maioria das vezes, quando pensamos na natureza, trazemos à memória estes momentos que estão ali impregnados nos nossos afetos, de relação com as paisagens naturais, sem recordarmos que nelas estão as pessoas. Isso não é por acaso. E isso tem sido muito bem utilizado nos últimos séculos, a partir da Idade Moderna, para fazer com que tenhamos relações de expropriação a partir da interação com a natureza. O que isso significa? Em palavras bem simples, a natureza é um armazém, é um supermercado. Eu vou lá, retiro o que eu preciso e pago aquilo que eu acho que é suficiente ou que me é estabelecido pelos donos daqueles itens que me são ofertados. E pronto, paguei, usei, minha consciência está tranquila, ou usei, paguei, minha consciência está tranquila. É assim que quando encontramos alguém lavando um carro com mangueira ou a calçada, lavando a calçada com a mangueira ao invés da vassoura, o nosso primeiro pensamento é: a conta de água vai vir altíssima, mas é ela quem vai pagar. Ao passo que a pessoa que tem esse hábito também diz assim: eu estou pagando, né? Lembra até uma comediante que diz assim: estou pagando, então tudo posso. Mas e quando não houver mais o bem a que pagar? Mas, Luciano, o que tudo isso tem a ver com espiritismo? Então, vamos lembrar o que é espiritismo, não é? Alinhar aqui o nosso pensamento. Allan Kardec, ele apresenta para a gente o livro O que é o Espiritismo. É um livrinho básico, pequenininho, que é feito com perguntas e respostas e que serve principalmente para aquelas pessoas que estão iniciando na doutrina. E aquelas também que não querem iniciar, mas se perguntam que negócio é esse de doutrina espírita que faz tanta gente sair de noite no frio desse de casa, né? Faz as pessoas trabalharem na madrugada, preparando sopa para distribuir, enfim, tantas coisas que nós fazemos. E aí esse livrinho, ele diz o seguinte, que o espiritismo, ele é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que podem se estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Em suma, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Então, o espiritismo, ele fala da interação entre encarnados e desencarnados num ambiente que é a vida. A vida no sentido amplo que nos é apresentada. Vida material e vida espiritual em relação. André Trigueiro é um jornalista bastante conhecido. Ele trouxe um livro para a gente no ano de 2009, chamado Ecologia e Espiritismo. Naquele livro,
ele nos lembra de um dos princípios que fundamenta a doutrina espírita e que nos é trazido por Allan Kardec, que é o de que fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a partir disso, André Trigueiro nos fala que esse pressuposto nos abre o conhecimento e o espaço, aliás, abre espaço para o seguinte, de que a atualização dos conhecimentos e a devida contextualização dos conteúdos doutrinários, a fim de que o Espiritismo se apresente sempre útil para a compreensão da realidade que nos cerca. Então, lá no ano 2009, André Trigueiro chama a atenção para a comunidade espírita de que nós precisamos despertar e agir em relação à temática da atualidade, que é a crise ambiental. Ao mesmo tempo, ele nos recorda, assim como o livro O que é o Espiritismo nos afirma, de que Espiritismo é uma ciência, é também uma filosofia e que traz consequências morais, religiosas. Acontece que, como afirma Haroldo Dutra, muitos de nós temos enveredado pelo caminho quase que do fanatismo, ao não termos o hábito de estudar e de racionalizar as coisas, de perguntar, não temos o hábito de perguntar, de construir pensamentos, de construir comportamentos a partir da nossa própria compreensão. E passamos a reproduzir as frases que estão contidas na codificação como se fossem mantras e verdades absolutas e inquestionáveis. Não temos tido a prática da investigação, que é o princípio da ciência, para que então cumpramos e mantenhamos esse tripé de forma sólida. Temos que lembrar sempre que a doutrina espírita ela é uma ciência e ela é uma filosofia que, unidas, fazem com que tenhamos reflexões morais sobre a nossa conduta e a partir daí estabeleçamos uma relação com a divindade. E por isso é chamada também de religião. Só que um outro princípio que norteia a doutrina espírita é o de que precisamos conhecer, racionalizar, sentir, compreender e colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que aprendemos, apreendemos a partir da racionalização e dos sentimentos. No mesmo diapasão ou no mesmo tom que o André Trigueiro nos traz e que o Allan Kardec nos apresenta sobre a transformação a partir do conhecimento da espiritualidade, a professora química, professora, pesquisadora Raquel Mendes Miguel, conterrânea nossa que mora logo ali em Porto Seguro, que eu adoraria ver na nossa cidade, ela fez uma pesquisa de mestrado e na sua dissertação ela trouxe a proposta de uma disciplina acadêmica, uma nova disciplina para a academia, que é a disciplina Paradigmas do Espírito e as novas interpretações para lidarmos com a crise ambiental.
Na sua dissertação, que depois se transformou em livro, ela traz a questão ambiental à luz do Espiritismo e apresenta toda a cientificidade da doutrina espírita e fundamenta a necessidade de estudarmos o primado do espírito, estudarmos o princípio espiritual como sendo o tônus necessário à mudança que queremos ver no mundo. E apresenta nesse livro, metodologicamente, todos os passos necessários para a criação e desenvolvimento dessa disciplina na academia. Então, ela segue esse mesmo caminho de relembrarmos que a doutrina espírita é uma ciência, mas é uma ciência aplicada. Por que aplicada? Aí a gente faz um parêntese, que a gente é da academia, gosta de fazer parêntese, e a gente diz assim: ciência aplicada é aquela que, depois de investigar e encontrar, produzir os saberes, coloca estes saberes a serviço da coletividade. Então, coloca em prática. Alguém investigou sobre os polímeros, criou o PVC, o plástico, e fez com que fosse desenvolvida uma tecnologia para a criação dessas cadeiras, onde a gente está sentado. Então, teve um químico que foi investigar os polímeros, esse material, para formar as cadeiras e colocar em prática. Então, é uma ciência prática, como o Espiritismo também o é. As ciências ambientais também o são. Ciências práticas que precisam ser colocadas a serviço da coletividade. Então, ela, em seu livro, ela conclui a sua dissertação, dizendo que o combate ao egoísmo é uma ação pedagógica em nível internacional necessária ao enfrentamento da crise ambiental. Opa! O que o Espiritismo diz para a gente? Ele diz que é necessário combater o egoísmo a todo instante. Ele diz isso. Então, nós temos muito mais relação com as ciências ambientais do que imaginávamos. Então, eu cito esses dois livros, Ecologia e Espiritismo e Questão Ambiental à Luz do Espiritismo, como dois elementos que poderão contribuir para a construção do nosso novo pensamento em relação à natureza e em relação ao meio ambiente. Não mais como alguém afastado, mas como ser que faz parte da criação e que dela é permeado. Afinal de contas, o que a gente come? O que a gente veste? Tudo vem da natureza. Esteja elaborado, no formato aí de biscoito, creme cracker, por exemplo, que foi lá elaborado, ou um ultraprocessado, que é uma salsicha enlatada, ou no formato natural, que é uma laranja que a gente colhe, descasca e chupa. Todos nós precisamos da natureza para estarmos aqui. Num sentido mais próprio, somos a natureza quando observamos que o nosso corpo é constituído de elementos químicos que estariam dispersos na natureza, não fosse a formação aqui material a partir daquele encontro do óvulo com o espermatozoide. Então, somos natureza. Somos seres naturais, seres da criação. Então, eu recomendo aí a leitura desses dois livros
E aí, retomando aqui o foco da nossa palestra, vamos a alguns conceitos. Na verdade, não é palestra, é um bate-papo, né? Uma conversa aqui. Então, a gente tem um conceito muito importante para compreender essas interações entre aquilo que é material e o que é espiritual, que é o fluido cósmico universal. Então, a gente tem esse elemento, que é um elemento imponderável, ou seja, a gente não toca, a gente não vê, a gente não sente, mas que existe. Esse elemento, que é o fluido cósmico universal, ele permeia todo o universo. Então, ele está nos seres da criação e entre os seres da criação. Está em tudo. Uma consideração é de que ele, além de ser a base para a formação do perispírito, ou seja, aquele elemento que vai fazer com que o corpo material, né, o nosso corpo de carne, possa abrigar nós que somos espírito. Então, esse fluido cósmico universal é ele que vai gerar uma espécie aqui, de modo assim bem vulgar, dizendo, de cola. É a colinha que faz com que o espírito acople no corpo. É esse fluido cósmico universal que vai moldar o perispírito, que vai permitir essa interação corpo e espírito. Mas é também esse mesmo fluido cósmico universal que é utilizado para elaborar e moldar, por meio do pensamento contínuo, toda a criação divina e também as nossas cocriações. O que isso quer dizer, Luciana? Quer dizer que nós, enquanto espíritos que somos, nos apropriamos do fluido cósmico universal e modelamos esse fluido a partir da ação do nosso pensamento, criando as chamadas formas pensamento e fazendo com que isso reverbere em todo o universo, não só nessa galáxia que habitamos, mas em todos os múltiplos universos que fazem parte da criação. É isso tudo? É isso tudo. Lá na década de 70, ouvimos que uma borboleta bate asas aqui e essa ação reverbera em Paris, por essa ação magnética que é realizada por meio da movimentação da energia. Então, o fluido cósmico universal a tudo permeia e é a partir dele que nós temos a formação dos fluidos. E aí a gente entra num livro que as pessoas não gostam muito não de mergulhar nele, porque acham, têm a ideia de que ele é difícil. Mas ele não é difícil não, gente, ele é maravilhoso. É a Gênese. A Gênese, ela traz explicações para nós da nossa realidade, do nosso passado e do nosso porvir de modo bastante racional. Lembra que eu falei que nós temos sido como que pescados para ficar só na parte religiosa? Aí, por conta disso, a gente realmente faz muito bem para a gente ficar com o Evangelho, né? Ficar com o Evangelho segundo o Espiritismo. Ó, eu vou mostrar para vocês. Isso somos todos nós, viu? Ó como o meu Evangelho está velho, gasto, sujo, amassado, riscado, de tanto que eu mexo nele. Já a Gênese está mais preservada. Está mais inteirinha, está mais limpinha, porque eu também mexo pouco nela. Só que nesse mexer pouco,
E quando eu fui intuída para preparar essa palestra, eu falei assim, meu Deus, eu não posso mais deixar a Gênesis mexendo pouco, não. Eu tenho que pegar esse livro e colocar na minha cabeceira, porque ele traz respostas racionais que falam a mim de maneira clara e explícita sobre as relações que temos. E aí eu recomendo, não só para quem gosta de química e de física, mas para quem deseja compreender a grandiosidade de Deus, a leitura da Gênesis, para além do Evangelho. Não é para deixar o Evangelho de lado, não. É só para pegar a Gênesis também, viu? Então, aqui na Gênesis, no capítulo 14, a gente tem sobre os fluidos a qualidade dos fluidos. E olha o que ela diz para a gente nas questões 13 e 14. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. É a atmosfera, o que envolve a todos nós, porque nós somos seres espirituais, estamos na Terra, mas somos espíritos. Nossa realidade é espiritual e é isso que a doutrina traz para a gente e nos convida a compreender para modificarmos as nossas relações uns com os outros. E aqui não só uns com os outros humanos, mas uns com os outros humanos e não humanos. Então ele diz aqui, o elemento de onde tiram os materiais sobre os que operam, o meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis somente à matéria tangível, o meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente pela causa e pelos efeitos da luz ordinária. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é do som. Então vejam, aquilo que pensamos é movimentado no fluido cósmico universal. E por isso nós temos as formas de pensamento capazes de alcançar esferas inimagináveis. Então, o que estamos pensando, sentindo, criando de emoções dentro de nós, é lançado como energia que é ao fluido cósmico universal e vai modelando ondas que vão reverberando pelo espaço infinito. Isso é algo fantástico? Não, não. É só a gente estudar um pouquinho de física quântica, que é chatinho, difícil pra gente, né? Mas se a gente tiver vontade, a gente vai lá, mergulha na física quântica e encontra a explicação para isso. Se não quiser ir tão profundo na quântica, fica só na beirinha, que é a ótica. Quando a gente estuda a ótica, a eletricidade, as ondas sonoras, a gente vai compreender como esse fenômeno acontece, tá? Então, ainda diz assim na 14, que os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. O pensamento e a vontade são como para a mão no homem. Então, olha só. Esse livrinho é danado. O que os espíritos informam para a gente? Se eu pego as minhas mãos e coloco sobre uma massa de água, sal e farinha de trigo, eu posso criar um pão e alimentar várias pessoas, ou a mim mesma, dependendo da quantidade.
Se eu coloco o meu pensamento e a minha vontade a serviço do bem, eu posso moldar ondas que vão se encontrar com outros pensamentos do bem e mudar, transformar a realidade da qual eu faço parte, a realidade material, inclusive. Afinal de contas, tudo nasce no pensamento. Foi o meu pensamento, eu pensei, desejei comer um pão quentinho. Aí eu coloquei minhas mãos ao serviço de modelar o pão. Será então esse pensamento que vai fazer com que eu e outras pessoas nos unamos para modelar uma nova realidade ambiental, saindo da crise na qual nós mergulhamos e alcançando um momento melhor, porque é para isso que fomos criados, né? E aí vem, como é que acontece isso? Ah, Luciana, você falou que meu pensamento vai modelar um momento melhor, uma ação no bem, que isso vai encontrar outro pensamento. Como é que isso acontece? A doutrina espírita nos explica, também por um outro fenômeno físico, nada de milagroso, que é a vibração. Então, a vibração, ela é o quê? Um processo mental. Um processo mental de irradiação fluídica. Então, nós, na casa espírita, nós temos o hábito de fazer uma prece ao iniciar os nossos trabalhos e também ao finalizar. Mas existem nos grupos mediúnicos a tarefa da vibração e da irradiação. O que é isso? É quando as pessoas que estão naquele encontro, naquela reunião mediúnica, elas colocam o pensamento a serviço de determinado propósito. Por exemplo, vibrar pela paz mundial. É uma frase bonita que a gente escuta em vários lugares. Qual o objetivo disso? É modificar o ambiente terrestre belicoso para um ambiente terrestre de paz. Como é que a gente faz isso? Reúne um grupo ou a pessoa em casa, sozinha ou em qualquer lugar. E esse indivíduo ou essa coletividade vai pensar no bem, na paz, nas pessoas andando tranquilamente, se abraçando, enfim, vai fazendo essa visualização que a gente chama de visualização terapêutica. A partir dessa visualização, nós vamos construindo energias no nosso pensamento e das nossas emoções que vão vibrar, porque a energia vibra. E quando ela é colocada em movimento, ela vai estabelecer uma outra coisa, que é a sintonia. A lei da atração, que também é objeto de estudo da física e da química, explica para a gente que aquilo que é semelhante vai atraindo outro semelhante. Então é assim que o nosso pensamento no bem reverbera, ou seja, ele é levado a outras esferas por meio do fluido cósmico universal, e ele vai se somando a outros pensamentos no bem, formando ali uma nuvem de bondade. Ou, ao contrário, o nosso desejo de vingança, o nosso rancor, aquilo que a gente pensa de mal, também vai reverberar nesse mesmo fluido cósmico universal, vai encontrar outros pensamentos semelhantes e formar uma nuvem. Uma poderá trazer a chuva e a vida, e outra poderá trazer a chuva e a destruição. Depende da qualidade dos fluidos
que nós criamos pelo nosso pensamento e colocamos no mundo a partir da nossa vontade. Então nós somos co-criadores junto com Deus nessa tarefa de criação, quando nós colocamos as nossas energias mergulhadas ali no fluido cósmico universal, que vai ser manipulado para a criação de tudo. Aí é a nossa vontade quem vai dizer se seremos criadores do bem ou não. Porque quando nós não colaboramos na criação do bem, o mal se estabelece. Porque o mal ele não é criado, ele é a ausência do bem. Porque tudo que foi criado por Deus, e Deus não criou o mal. Mas quando nós nos afastamos das leis divinas, nos afastamos da missão que nos foi confiada, e a gente deixa de praticar o bem, a gente colabora para que o mal apareça. E aí, pensando nisso, na lei de atração, e aí para a gente entender melhor, a gente pode pensar na música. A música, ela é fruto, uma música que a gente escuta, ela é fruto da junção de notas musicais, que em tons e semitons vão criando uma melodia, e assim a gente tem a música, que é o resultado prático dessa junção. A mesma coisa se dá com a criação no universo. Vão se formando, vão se juntando os pensamentos, as vontades, e formulando ali, moldando essas formas pensamento que surgem no nosso cotidiano. Deus utiliza o fluido cósmico universal para criar o espírito, porque ele continua criando. Ele criou todos os espíritos e continua criando, usando esse mesmo fluido, que para nós, nos sentidos que temos na atualidade, é imperceptível. No entanto, nós agimos também sobre ele. E aí nós temos a sintonia, né? Antes disso, mais uma vez, hoje eu tô física toda, né? Mais uma vez a física vem esclarecer para a gente a importância de analisarmos a vibração que construímos. Ou seja, a partir dos nossos pensamentos, das nossas emoções, que tipo de vibração estamos mantendo. Por quê? É a partir dessa frequência ou da constância dessa nossa vibração que nós teremos uma atmosfera ao nosso redor, que será mais positiva ou menos positiva, conforme a qualidade dos nossos pensamentos. E isso é muito importante porque a física diz que padrões semelhantes vibram numa mesma frequência, sendo recíprocos e solidários. Um alimenta o outro e se retroalimenta na interação. Então, daí a importância de nós observarmos o nosso pensamento. E aí a gente abre um parêntese para dizer assim: como é que eu vou criar um pensamento melhor se eu estou mergulhada numa situação de dor e de sofrimento e de que a todo instante no noticiário me vêm assuntos tenebrosos que me causam medo, que me causam pavor e traz assim um ciclo vicioso nas emoções inferiores. E aí eu lembro de uma outra palestra que assisti há pouco tempo, do Elahá, foi um encontro, Elahá, Haroldo Dutra,
e um outro companheiro de ideal espírita, que eu não estou lembrando o nome. Até o fim da palestra eu lembro. Se eu não lembrar, tudo bem. Que Haroldo diz o seguinte: sabe a televisão? Todo mundo tem televisão em casa. Todo mundo tem televisão em casa. A televisão é um objeto comum. Ele foi criado lá com os seus componentes eletrônicos, não é isso? A gente liga na tomada, tem umas maiores, outras menores. Uns usam o sinal de internet, outros usam outros sinais, aí, enfim. A televisão é a mesma. Só que na minha casa, eu escolho o canal XYZ para assistir. Na casa de Marisa, ela vai escolher o canal A, B, C ou D. E isso trará para a família, para a casa dela, e aí a casa mental também, uma série de pensamentos, reflexões, emoções, sentimentos, a partir daquilo que ela está assistindo naquela TV. Ou que está lendo no livro que lhe chega às mãos, ou que está ouvindo da música que ela sintoniza lá na rádio, ou que ninguém mais ouve rádio, lá no Spotify. Ou seja, são as nossas escolhas, a nossa vontade que vai dirigindo, né? A nossa vontade vai dirigindo as nossas escolhas, e as nossas escolhas vão criando um campo. E nesse campo nós colocamos o nosso pensamento. Então não é algo incontrolável como a gente pensa. Eu sei que tem gente que tem o pensamento acelerado. Eu até de vez em quando acho que eu tenho esse problema. Eu vou fazer um teste qualquer dia com um psicólogo aí para saber. Que é aquela pessoa que os pensamentos ficam pulando assim, que nem macaco, né? Pula para um lado, pula para o outro, leva, depois volta. Eu sei, existe isso, é uma característica mental. Mas até estes pensamentos que pululam, eles são fruto do quê? Da nossa cultura, das nossas crenças, dos nossos valores, dos nossos princípios. Aí eu vou falar, não, Luciana, porque tem os obsessores. Tem o pensamento que vem do obsessor. Aí a gente lembra lá do livro dos médiuns, dos processos obsessivos. Como é que o obsessor se aproxima de nós? Allan Kardec diz que nós funcionamos como antenas, né? Estamos ali com a antena aberta. E aí, dependendo do padrão vibratório, a gente vai ajustando o canal da antena. Ó, isso é de televisão de antigamente. Os meninos ali mais novos não sabem o que é isso, não. Aí tinha antena para pegar o sinal da televisão antigamente, viu, gente? Então, assim, você ia sintonizando. Tinha gente que botava até bombril lá na ponta da antena. Mas, enfim, você vai mexendo para um lado, mexendo para o outro, até encontrar a sintonia do canal e ter uma imagem nítida. O nosso pensamento, ele vai sendo também direcionado. E é a partir dessa vibração do nosso pensamento que o obsessor chega. Aí ele encontra o canal aberto e diz assim, opa, aqui dá para mim. Porque está sentindo o que eu sinto, gosta do que eu gosto, pensa o que eu penso, estou bem aqui. E o obsidiado, por sua vez, também se sente confortável, num primeiro momento, com a presença do obsessor. Só que a doutrina espírita nos esclarece que essa relação só é rompida quando um dos dois muda o pensamento, muda a vibração. É por isso que a gente chega aqui na casa espírita, às vezes, desesperado com um problema, assim, vocês vão resolver meu problema? E a doutrina espírita diz assim, nós vamos juntos esclarecer o seu entendimento para que você mude, se transforme e a partir disso altere seu padrão vibratório e feche o canal, porque só fica perto da gente aqueles que gostam
das coisas que a gente gosta. Então não adianta dizer que foi o obsessor que me deu o pensamento, não foi. Eu já tinha latente em mim essa compreensão, esse sentimento, e o obsessor encontrou o canal para falar comigo. Assim como os benfeitores também encontram, ou deveriam encontrar, o canal aberto para nos trazer as intuições no bem. Tudo isso é o ambiente que criamos, o meio ambiente que criamos ao nosso redor a partir da vibração, da sintonia, da frequência. E aí a gente tem as formas pensamento como resultado dessa vibração e dessa frequência. Se nos mantemos mais tempo com pensamentos salutares, edificantes, estaremos criando formas, pensamentos no bem. O contrário, já sabemos o que é. E aí a gente tem também outro conceito, que é o de aura, para a gente compreender essa ligação do espiritismo com a questão ambiental. A aura, que é também conhecida como campo magnético corporal, ela é resultado do quê? Resultado da vibração e da manipulação dos fluidos que fazemos a partir do nosso pensamento e da nossa vontade. Então, ao contrário do que alguns pensam, a aura de fulano é lilás. Quer dizer que a aura vai ser sempre lilás do dia que nasceu até o dia que morrer, que desencarnar? Não, a aura é azul, a aura é verde, a aura é amarela. A gente tem sim equipamentos para poder fotografar, isso não é novo, isso é lá da década de 70, fotografar a aura e retratar naqueles... retrato é uma coisa de antigamente, né? Eu estou entregando minha idade. É retratar naquele instante como está a aura. Então, a aura não ela está impregnada daquela energia que o ser está gerando naquele momento. Aí, como eu vou fazer para ficar com uma aura mais positiva, irradiante, brilhante, né? Iluminada? Eu tenho que vigiar os meus pensamentos, as minhas emoções, os meus sentimentos e construir aquilo que de melhor eu puder construir. E assim eu vou modificando primeiro o meu ambiente, o meu ambiente, então a minha casa mental, os meus sentimentos, as minhas emoções, desconstruindo paradigmas equivocados e construindo novos comportamentos. E aí eu vou melhorando o aspecto vibracional desse corpo que eu habito, porque eu sou espírito e eu vibro a todo instante. Porque sou e gero energia. Nós somos e geramos energia a todo instante. E a doutrina espírita traz esse esclarecimento para nós. E com isso nos diz que nós somos co-criadores dos dias melhores que nós queremos. Lembra que Manuel Filomeno de Miranda falou que estamos em transição? Transição para onde? Aí tem gente que vai responder na lata. Mundo de regeneração. Quem te iludiu, Alice? No mundo de regeneração só vão ficar aqueles que estão propensos a se regenerar. Aqueles que querem, a partir da autotransformação, o progresso, a sua melhora. Aqueles que são relutantes no mal, aqueles que sentem prazer com o mal, esses serão convidados educadamente a sair da Terra e não mais reencarnar nesse planeta. E aí
poderão ser convidados também, muito gentilmente, a reencarnarem em planetas primitivos. Ou, se tiverem uma conduta um pouco melhor, né? Nos planetas de provas e expiação. Quem faz a escolha? Cada uma de nós, como espíritos que somos, atuando sobre a matéria. Então, essa reflexão é necessária para que a gente possa construir um campo magnético melhor, manter esse campo magnético numa frequência, numa constância, que possa fazer com que nós sejamos reconhecidos como irmãos do Cristo planetário, como filhos de Deus e colaboradores para um mundo de regeneração. Aí nós permaneceremos e seguiremos marchando aí no progresso. Do contrário, nós seremos convidados a marchar, sim, rumo ao progresso, mas em outras esferas. Então, assim, nós temos o quê? Que lembrar que nós somos espíritos usando a matéria, habitando um corpo material, que para que essas interações aconteçam, nós temos um perispírito que é formado por um fluido, que é a partir do fluido cósmico universal, e que nós geramos energia o tempo todo e manipulamos também esse fluido cósmico universal. E modificamos a partir da nossa vontade o ambiente em que estamos, que habitamos. E daí pensar que nós atraímos ou afastamos as energias que desejamos ou que desejarmos. Daí a gente saber e insistir na ideia de que o Espiritismo é um caminho viável para a compreensão da crise ambiental e é também um caminho viável para, por meio da sua aplicação, da aplicação de seus pressupostos, sairmos da crise ambiental na qual nós mergulhamos como resultado das nossas ações e chegarmos a um novo e melhor patamar de evolução. Então, a partir desse retrospecto que nós fizemos aqui, já é possível a gente encontrar as intersecções entre a ciência espírita e as ciências ambientais. E aí a gente lembra do André Trigueiro no livro Ecologia e Espiritismo, né? Como eu disse, foi feito em 2009. Por que eu estou frisando isso? Porque a primeira conferência que trata da questão ambiental e do resultado das nossas relações com a natureza e na natureza, ela data da década de 70. Então, em 1972, tivemos a primeira conferência, que foi a Conferência de Estocolmo, de onde a ONU estabeleceu a data do dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente. Aí, em 2009, esse jornalista, que é espírita, escreve um livro e nos chama a atenção para diversas questões pautadas nos princípios da ecologia que envolvem a nossa maneira de lidar e de fazer e de vivenciar na casa espírita e fora dela, nestas relações materiais e também relações espirituais e que culminam nas problemáticas que temos da atualidade. Então, lá naquele livro, ele diz que em 2003, olha o tempo que leva, 72 para 2003. Em 2003, a ONU estabeleceu que aquele ano
né, aliás, em 2002 teve a reunião, em 2003 foi estabelecido que aquele seria o ano internacional da água doce. O que nós espíritos fizemos? Nada. Não há registro histórico. Mas os católicos, eles foram bem ligeiros. Aí naquele mesmo ano, 2003, eles colocaram como tema da campanha da fraternidade água, fonte de vida. E aí eles colocaram só no Brasil mais de 10.000 paróquias, que significa não sei quantas igrejas que se vinculam a cada paróquia, ou seja, não sei quantas pessoas, milhares de pessoas, pensando sobre como se relacionavam com a água, o desperdício, a poluição e também o aspecto sagrado desse recurso. E aqui André, ele traz um puxão de orelha para nós, porque ele pergunta claramente, e nós espíritas, tem essa frase no livro dele, o que nós fizemos ou estamos fazendo nas nossas casas, na construção dos nossos prédios, nos serviços que prestamos. Nós temos como trabalho a fluidificação, o passe e a distribuição da água em copinhos plásticos que são mais práticos. Mas por que a gente usa o copinho plástico e não o copinho de papel? Alguém já se perguntou? Nós construímos as nossas casas espíritas e temos um telhado e nós pagamos uma conta água, uma conta alta, às vezes, para a Embasa ou conforme for o lugar, o estado onde esteja instalado o centro espírita, mas a gente não coloca uma captação de água da chuva, uma bica, né? Que coloca uma calha, né? Que tem gente que chama de bica, outros chamam de calha, para coletar essa água da chuva, direcionar para uma caixa d'água e depois redistribuir essa água para os nossos sanitários, por exemplo, para a limpeza do centro espírita. As ciências ambientais trazem tecnologias inumeráveis. O cotidiano das pessoas também apresenta muitas soluções. Mas quais delas nós colocamos na nossa casa espírita ou usamos na nossa casa, residência ou casa comercial? A grande maioria de nós nem para pensar nisso. Então, André Trigueiro lança esse livro em 2009 e traz essas questões. Faz um apanhado geral da situação ambiental naquele ano, 2009, depois vai atualizando, mas continua com a pergunta, e nós espíritas? Aí, em 2022, pós-pandemia, 2 anos atrás, a Federação Espírita do Brasil se reúne em novembro, final de 2022. E cria um programa. Aí ela cria uma campanha, na verdade. Campanha Espírita Permanente de Conscientização Ecológica. Vocês estão conseguindo construir uma linha do tempo? 72, Estocolmo chamou a atenção do mundo para as questões ambientais. Raquel Carson, uma mulher, viu? Vou falar bem frisado aqui, uma mulher, uma cientista mulher, lançou um livro chamado Primavera Silenciosa e falou sobre o perigo do uso do DDT, que é um inseticida, sobre as lavouras. Tem gente querendo trazer de volta, continua usando Roundup e quer trazer de volta outras substâncias aí que compunham o DDT, como cancerígena e que leva à morte. Então essa mulher chama a atenção do mundo em 72. Mas antes disso, na Gênese, nós já temos as implicações do mau uso dos recursos. Temos também no Evangelho segundo o Espiritismo esses mesmos questionamentos. E também no Livro dos Espíritos, de como nós devemos nos relacionar com a natureza. Daqui a pouco a gente chega nessas questões. Mas voltando aqui,
que em 2022 é lançada essa campanha pela Federação Espírita Brasileira. Graças a Deus. Abriram os ouvidos para ouvir e os nossos irmãos entenderam. E nós aqui em Conquista, nós temos bem poucas casas, eu acho que só 2 ou 3, onde existe uma coordenação de ecologia e espiritismo. Somos 20 e tantas casas, em torno de 10% que criou essa coordenação. E o que de fato, na prática, estamos fazendo para cumprir apresentar e aplicar as soluções tecnológicas para fazer um melhor uso dos recursos. Olha a palavra recurso, porque a natureza é um banco que a gente vai lá, se apropria e usa, né? Então, mas a gente tem ainda esse princípio. Aí diz assim, ó, espiritismo e ecologia são ciências afins e sinérgicas e que sugerem abordagens sistêmicas da realidade, despertando uma visão integral da natureza, ou seja, material e espiritual, e da interdependência entre todos os seres. Então, a Federação vem em 2022 chamar nossa atenção de que existe uma interdependência entre todos os seres da criação. E essa interdependência, ela é material e ela é espiritual. Aí a gente lembra de que nós fomos criados simples e ignorantes e, consequentemente, perfectíveis. Aí a gente lembra também que, como mergulhados do fluido cósmico universal, fomos extraídos desse fluido a partir da bondade, da misericórdia, do amor divino e fomos ali pelos princípios da criação espiritual, nós fomos ali estagiamos no mineral, onde estão as pedras, a água, estagiamos no vegetal, onde estão todas as plantas, estagiamos nos animais, onde estão todos os animais que estão aí à nossa volta, inclusive os que comemos, para depois sermos individualizados como espíritos, aí agora com E maiúsculo, e chegamos à esfera uminal. Mas a nossa destinação é sermos seres angelicais. Todo mundo vai conseguir isso? Vai. Só que uns vão demorar um pouco, outros vão mais rápido. Vai depender do quê? Da vontade. E aí, mais uma vez, a gente traz aqui um puxãozinho de orelha. Lembra que a ONU estabeleceu em 2003 que aquele era o ano da água doce? E os católicos correram e fizeram a campanha da fraternidade, botou todo mundo para pensar a respeito? Eles não pararam. Em 2007, eles fizeram um encontro lá em São Paulo chamado Ecologia, Cuidar da Vida e da Integridade. E um dos idealizadores desse encontro, que foi o padre José Oscar Beoso, com quem eu tive a felicidade de me encontrar no ano 2017, o padre Beoso, ele diz o seguinte, que a crise ambiental é uma crise no modo de vida. Então, nós não estamos tão distantes assim dos nossos irmãos católicos. Eles também estão pensando sobre o modo de vida. E nós, espíritas, somos convidados a todo instante a pensar e a agir sobre o nosso modo de vida. Isso vai mostrando para nós as intersecções. E que não é tarefa de um segmento ou de outro segmento, é tarefa de todos nós. Porque a responsabilidade nossa, ela é diante de toda a criação. Ele diz assim, a crise ambiental coloca-nos diante da nossa responsabilidade, em face de toda a criação, apelando para a tomada de consciência de que nós e a Terra somos apenas um pequeno grão de areia dentro do grande cosmos. Então somos todos nós seres da criação, corresponsáveis, coabitando este universo
que é fruto da misericórdia e do amor de Deus. E daí a nossa responsabilidade, né? Então, em 2008, houve um encontro em La Paz, na Bolívia, dos povos indígenas para pensarem sobre sustentabilidade. Os organizadores queriam ouvir e registrar o que os indígenas da América Latina pensavam sobre sustentabilidade. E a resposta maravilhosa. A resposta deles foi o seguinte. Eles trouxeram para a gente, os indígenas, melhor dizendo, né, que não se deve mais tratar como índio, mas sim como povos indígenas. Os povos indígenas brasileiros disseram que sustentabilidade é viver bem. Viver bem. Os indígenas equatorianos, onde a Pachamama é forte, é um ente com direitos, na própria Constituição é reconhecida, a Mãe Terra, eles disseram que sustentabilidade é o bien vivir, é o viver bem, o bem viver. Já os indígenas bolivianos, os Quechua, disseram que era suma causai, e os povos Aimara disseram sumaj gamanha. Todos eles levaram conceitos culturais cheios de seus valores e princípios para dizer o que é sustentabilidade. Isso vai casando com o que o Livro dos Espíritos nos diz sobre a lei de progresso. Cada povo, cada cultura vai refletir aquilo que já foi adquirido pelo Espírito, pelos espíritos que compõem aquela comunidade. Então, se hoje nós temos uma situação de crise ambiental e Manuel Filomeno de Miranda nos assevera que é uma crise moral que repercute na matéria e vemos assim os estertores do planeta durante a transição. Nós temos a lei do progresso para nos esclarecer que todos marchamos de igual forma, porque fomos criados simples e ignorantes. Mas também nós temos que todos nós alcançaremos a meta, que é sermos seres angelicais. E que a demora que acontece, ela se dá por conta da ausência de vontade. Isso está nas questões 783, 780 de O Livro dos Espíritos. E aí a gente vem com outro estudioso, filósofo, Henrique Leff, no livro Aposta pela Vida, que ele nos faz uma pergunta: é possível reverdecer o deserto? Resistir dentro das condições de vida no planeta vivo que habitamos? E aí o Espiritismo nos faz um convite da autotransformação. E nos leva a perguntar: é possível atravessar o deserto da dor e da desesperança, fazendo de si mesmo um semeador útil ao Pai Maior? E aí a gente tem que nesse tripé de ciência, filosofia e religião, a doutrina espírita nos dá os mecanismos, as ferramentas necessárias, mas que nós só utilizaremos quando tivermos vontade. Porque é na mente, que é o gabinete da vontade, conforme nos assevera André Luiz no livro Pensamento e Vida, onde tudo começa a acontecer. E se é lá que tudo começa a acontecer, a gente sabe que para cumprirmos a nossa missão, é estimulando esse pensamento que nós vamos transformar a nossa realidade. Sejamos nós a mudança que queremos ver no mundo. É esse o convite que a doutrina espírita nos faz, que a ecologia nos faz, que as ciências ambientais como um todo nos apresentam.
para que nós transformemos essa realidade de dor e sofrimento, de caos, como estamos vendo acontecer no sul do país, no Rio Grande do Sul, onde quase a totalidade dos municípios sofreram com inundações, deslizamentos. E não foi a natureza quem causou isso. E nós sabemos disso. Por que nós sabemos disso? Porque a doutrina espírita nos esclarece. E nos esclarece aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 5, na parte 3ª, na pergunta 705, quando ele pergunta por que nem sempre a terra produz o bastante para fornecer ao homem o necessário. E os Espíritos asseveram que se nós nos contentássemos com o que é necessário, a terra daria o suficiente, mas na maioria das vezes nós buscamos o supérfluo. E o que faz com que nós estejamos buscando o supérfluo é o nosso egoísmo, com as suas filhas, ganância, cobiça e vaidade, que de mãos dadas fazem com que nós nos esqueçamos que todos os seres da criação são igualmente importantes. E sendo igualmente importantes, cabe a nós, que somos aqueles ditos seres racionais da criação, cuidarmos dos nossos irmãos, minerais, vegetais e animais. Nós recebemos uma missão. No livro Gênesis da Bíblia, no capítulo 2, versículo 15, disse que Deus toma o homem e lhe dá a tarefa de cuidar e zelar do jardim de Éden. É um pressuposto bíblico. Nós temos na Constituição Federal do nosso país, no artigo 225, que é dever do indivíduo e da coletividade, do poder público e da individualidade, cuidar do meio ambiente. Porque o capítulo 225 diz para a gente que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e é essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A campanha feita a partir de 2022 pela Federação Espírita do Brasil diz que todos nós devemos manter uma relação diferente com os recursos naturais, com o meio ambiente. Mas as leis não bastam, os regulamentos não bastam. O que norteia e o que deve nortear as nossas ações cotidianamente, não só agora, no dia 5 de junho, mas no nosso cotidiano, é o amor. Como diz Raquel Mendes Miguel, é o afastamento do orgulho e do egoísmo. E como nos assevera Jesus, é amando. Então, em resumo, a proposta que as ciências ambientais trazem para a gente e que coaduna com a proposta que o Espiritismo traz para a gente de autotransformação é a proposta de amar. E nessa proposta de amar, a gente tem no capítulo 11, no item 4, que diz para a gente do amar o próximo como a si mesmo,
Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. E aqui o próximo são todos os seres da criação. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco, do que os termos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. E aí sim, para finalizar a nossa fala, quando as adotarem para regra de conduta e base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. E compreendendo essa verdade, colocando em prática na nossa vida esse pensamento como regra de conduta cotidiana, a gente vai compreender a fala da espiritualidade lá na parte terceira, finalzinho da pergunta 705, no capítulo 5 do Livro dos Espíritos. Imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, que nós saibamos regrar o nosso viver, pautados na regra de ouro trazida por Jesus. Amar o próximo como a si mesmo. Muito obrigada, muita paz.